Será que o leãozinho fará ouvir a sua voz no covil, se não tiver apanhado nada? Será que a ave cairá na armadilha, se o laço não estiver armado? Será que o laço se levanta do chão, sem que tenha apanhado alguma coisa? Será possível tocar a trombeta da cidade, sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra. Deus, ajuda-nos a de fato compreender o que esses versos querem nos dizer nessa noite. Abre as nossas mentes, Senhor, para compreendermos. Ajuda-me, Senhor, a contextualizar esses fatos tão distantes de nós. Por que essas pessoas precisaram ouvir isso da boca do profeta Amós? E por que nós precisamos ouvir essas mesmas palavras hoje, agora? Ó Deus, que faça sentido para cada um de nós. Tem misericórdia. Não nos deixa sair daqui sem a compreensão das verdades contidas nesse texto. Que de fato seja a Tua voz falando no nosso mais profundo coração. Dai-me, Senhor, poder do Teu Espírito Santo para falar. Que eu seja entendido, da criança ao adulto, ao idoso, do mais esclarecido ao menos esclarecido, mas que todos sejam confrontados com a Tua palavra, que todos sejam edificados com a Tua palavra, que haja arrependimento no meio de nós, arrependimento para a salvação, arrependimento para a reconciliação, que o Teu nome seja glorificado e exaltado, que o Teu nome seja colocado em primeiro lugar, sempre em nossas vidas, que tenhamos gratidão, Deus, por tamanho privilégio de estar mais uma vez com a liberdade de ouvir a Tua palavra. Sê conosco, Pai. Abençoa este tempo, este momento. Que de fato a nossa reunião até agora tenha sido um culto prestado a Ti. E continuemos assim, com essa reverência, Deus, em ouvir o que Tu tem a nos dizer nessa noite. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Se você percebeu na leitura aí, meus irmãos, pelo menos na minha versão, aparece a palavra será, 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 várias vezes aí. A ideia de será aí, no hebraico aqui, não é a ideia que a gente comumente tem no português, de achar que alguma coisa pode ou não pode acontecer. É aquela questão do se, né? Será que vai acontecer? Normalmente nós usamos essa palavra quando a gente não tem certeza de que algo vai acontecer. Mas aqui é justamente o contrário. O será que aparece aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes aqui, é a ideia de que vai acontecer. Quem que está falando aqui? É Deus que está falando pela boca do profeta Amós. Só para os irmãos se situar, vou lembrar os irmãos de novo do contexto. Qual é o contexto aqui? Jeroboão está governando Israel. E Jeroboão alcançou aquilo que até então Israel não tinha conseguido: prosperidade, segurança e estabilidade. Está tudo beleza. É o mundo que todo mundo idealiza. É o país que todo mundo quer. Um país que a gente seja próspero, que a gente tenha segurança e estabilidade. Esse é o sonho. E muitos de nós lutam. E como luta para isso acontecer? Aconteceu aqui para eles. Está tudo beleza. Só porque o que acontece? A gente vem vendo desde o capítulo 1 que o povo perdeu o temor a Deus. Perdeu o temor àquele que é soberano, aquele que tem o controle de tudo e de todos. A prosperidade, a estabilidade e a segurança
é um certo tipo de soberania, que muitas pessoas se escondem debaixo disso e se sentem seguras. E normalmente, quando isso acontece, elas se esquecem de fato quem é soberano. E soberano é Deus. Por isso que quando Amós começou a sua profecia, ele começou de fora para dentro. Olha aí, só para lembrar. Ele começou falando para a Síria, que não é o povo dele, não é o povo escolhido por ele. A Filístia, que é os filisteus, não é o povo escolhido por ele. Tiro, Edom, Amon, Moabe. Só para depois ele falar para Judá, reino do sul, e para Israel, reino do norte. E a ênfase do profeta foi: Deus é soberano de todos, de todos. Deus é quem controla tudo. É Deus quem de fato dá prosperidade, é Deus quem de fato traz segurança, é Deus que de fato traz e dá estabilidade. E aí nós vimos que quando o Senhor foi falar com Judá, ele começou dizendo onde foi o erro deles. Olha aí, verso 4 do capítulo 2, parte B. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Preste bem atenção, eles não guardaram a vontade de Deus, o desejo de Deus. E vontade de Deus e desejo de Deus é para ser cumprido. Não é como o nosso, não. A gente tem um monte de desejo, tem um monte de vontade, mas a gente é finito. A gente planeja um bocado de coisa, mas a gente consegue cumprir. Nós não somos deuses. Mas Deus, o que Ele fala, Ele quer que aconteça. E aí daquele que desobedecer, eles desobedeceram Judá. E o texto diz, ao desobedecer, eles colocaram alguém no lugar. Os falsos deuses os enganaram. E aí quando ele chega para Israel, Israel, que é seu povo, ele diz, porque eles se esqueceram da lei do Senhor, dos estatutos do Senhor, olha o que é que eles foram capazes de fazer. A partir do verso 6 do capítulo 2, parte B. Porque vendem um justo por dinheiro e condenam o necessitado, por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas como um penhor. E no templo do seu Deus, bebem vinho dos que foram mutados. E aí Deus, o soberano, que os acusa disso, nós vimos no sermão do capítulo 2, do verso 9 em diante, que ele diz o que foi que ele fez por eles. Olhe a promessa que eu fiz a vocês e como eu garanti a saída de vocês do ponto A para o ponto B, da escravidão para a liberdade. E aí o verso 9 vai dizer o que o Senhor Deus fez. E depois vem o castigo, a partir do verso 13, do capítulo 2. O Senhor diz o que vai fazer com eles. Seu povo, eu vou castigar vocês. E aí lembra-se que eu disse assim, irmãos, esse linguajar aqui do Antigo Testamento é igualzinho que diz lá em Hebreus, que Deus castiga quem é seu filho. Não é isso que a gente faz, quem é pai? Se o filho não está andando no caminho, na sua lei, na sua conduta, na sua moral que você quer que o seu filho anda, o que é que você faz? Você dá uma chibatada nele para ele voltar para o caminho, para ele aprender. Mas se você não considera ele filho, você não está nem aí. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai quebrar a cara, não vai ter sucesso na vida. Deus faz isso. Chega o capítulo 3. É o nosso contexto imediato. Sermão passado. Verso 1, verso 2. O Senhor chama para que eles abram bem os ouvidos. Não só para ouvir, mas para ouvir e para entender. Lembra quando eu disse? Às vezes nós estamos falando com uma pessoa, a gente percebe que ela não está escutando a gente. Ela está ouvindo, mas não está escutando. E a gente vai, às vezes, puxa pelo braço, quando a gente tem intimidade. Ei, presta atenção no que eu estou falando. O ouça dá essa ideia. Deus levanta o profeta e diz, olha, leve a sério o
que eu acabei de dizer, foi o que ele acabou de dizer, o que é que Deus ia fazer com eles. E aí o Senhor, em forma de chamá-los a atenção, diz o que é que eles são. Foi isso que a gente viu, ó. Palavra do Senhor, verso 1. Contra vocês, filhos de Israel, contra toda a família que ele tirou da terra do Egito. Ele diz: de todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Escolheu para quê? Na cabeça deles aqui e de muitos cristãos hoje, porque você é salvo na pessoa de Cristo, pronto, agora a sua vida vai ser mil maravilhas, é só você orar, se você errar não tem problema, Deus vai passar a mão na sua cabeça e vai dizer: levanta meu filho, vamos, nada vai te acontecer, você não vai receber nenhuma repreensão. Muita gente acha que é assim, vem para Jesus e vai ficar beleza a tua vida agora tu vive como tu quiser. Não é assim não. Tem lei, tem estatuto, tem regra, tem vontade de Deus. Aí Deus diz assim, ó: portanto, a parte B do verso 2 do capítulo 3, eu punirei por todas as suas iniquidades. Israel estava como, irmãos? Comendo do bom e do melhor. Prosperidade, segurança e estabilidade. Deus está do nosso lado, não é isso não? Que muita gente prega aí. Se a vida do sujeito está boa, se ele está bem financeiramente, tudo está dando certo na vida dele, é Deus que está abençoando. Não necessariamente. E o contrário também. Às vezes a vida do cara está em dificuldade tremenda, nada para ele está dando certo. Adianta, só pode estar em pecado, está vendo alguma coisa. Aí lembra de Jó. Jó era um homem íntegro. Pelo contrário. Ele estava tendo o privilégio de ter a maior prosperidade como possa querer desejar, meus irmãos. Sabe qual é a maior prosperidade que Deus aqui quer que todos nós venhamos ter? É conhecê-lo melhor e gozá-lo e se alegrar nele. Se você se alegrar no Senhor, parte desse princípio. Se você se alegrar no Senhor, você pode estar rico, estar pobre. Isso não vai fazer diferença. Se você se apegar ao Senhor, amar o Senhor, conhecer o Senhor, viver a vontade do Senhor, o mundo pode estar na maior segurança do mundo, ou o mundo pode estar na maior insegurança do mundo, ou na maior estabilidade, ou sem estabilidade. Mas com ele você se sente seguro e estável. Foi assim na vida de Jó. E vai ser na vida de qualquer um. Mas esse povo aqui se deixou levar pela falsa aparência que a prosperidade traz, que a segurança do mundo traz. E Deus foi preciso dizer para eles: vocês precisam voltar para os meus caminhos, ou seja, para a minha vontade, para a minha lei, para o meu estatuto. Por isso o Senhor diz. E lembra que eu disse assim, ó? Meus irmãos, parece que isso aqui é ruim, mas não é. Quando Deus está punindo os seus, é graça, é privilégio. É privilégio. Porque Deus está chamando você para viver a vontade dele, para estar dentro da vontade dele. E aí vem o nosso sermão de hoje. Quando o profeta acaba de falar isso, ele diz: esse será. Que argumento é esse, meus irmãos? Que argumento é esse que aparece para a gente aqui? Se você não contou, eu contei. São pares de argumentos com perguntas retóricas. Se você olhar aí, são 9 perguntas. 9 perguntas. 5 delas faz analogia à natureza, a animais. E as outras que virão ao homem que ele relaciona com Deus. Que eu vou chamar aqui o argumento do menor para o maior. Quando a gente lê esses versículos aqui, do 3 ao 8, nos dá a impressão, meus irmãos, de que esse pessoal, depois de ouvir o que está escrito no verso 1, verso 2, e depois de ouvir tudo que está escrito no capítulo 2, especificamente do verso 9 até o verso 16,
eles não estão levando a sério. É como se eu estivesse pregando aqui agora, como eu estou, dizendo tudo isso que eu estou dizendo, e você aí sentado dizendo, não, não é bem assim não. Não é isso aí não. Deus não é tão mau assim. Assim como, verso 12, do capítulo 2. Como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei ali. É Deus dizendo que vai esmagar Israel. Os mais ágeis não encontrarão refúgio. Os fortes não poderão usar sua força. E os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Vai morrer. Quem vai matar? Deus. Os que manejam o arco não resistirão os mais velozes. Não conseguirão fugir. E os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos, mediu por cima, entre os valentes, fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. Tu imagina, tu sendo esse povo aqui, aí tu olha para o povo todinho, aí tu olha para os valentes. Eu digo, rapaz, se os valentes vão correr com medo nu, quanto mais eu, que me escondo atrás dos valentes, hein? É Deus. E aí ele vem com esses argumentos. A ideia é que eles não estão levando a sério isso aqui. Por que eu digo isso? Por esses argumentos tão simplórios que o Amós coloca aqui. Amós quer, de uma forma bem literal, que eles entendam que o castigo que está escrito no capítulo 2, na parte final, punirei por todas as suas iniquidades, vai vir. Como era as expressões que foram usadas no começo do primeiro capítulo. Por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Não suspenderei o castigo. Se repetiu por todos. É o Senhor dizendo mais uma vez. Mas eles não estão acreditando. Aí o argumento de Amós, para que todos de fato entendam, ele começa a falar daquilo que é muito comum para a gente compreender na ciência. A lei da casualidade. Todo efeito tem uma causa. Isso aqui que você viu que aconteceu, só aconteceu porque teve uma causa. Tudo na vida é assim. Eu olho para um prédio e ele passa um tempo, ele está construído. Foi erguido. Teve uma causa. Alguém foi lá, construiu lá, fez os alicerces e começou. Tem uma causa. Ninguém vai acreditar que apareceu do nada. E que começou, vai terminar. É exatamente isso que Amós começa a desenhar esse argumento de causa e efeito. Como é que eu divido o texto? Os irmãos sabem aí, ó. Todo efeito tem uma causa, e é exatamente o que a gente vai ver aí, do verso 3 até o verso 5. Efeito, causa, efeito, causa, efeito, causa. E depois, nós vamos ver a justiça e a punição de Deus no verso 6 e verso 8. Então vamos aqui entender o que esse profeta, qual é o objetivo dele? É que aqueles que estão ouvindo dê credibilidade à profecia dele. Não é nem que acreditem nele, a priori. Acredite na mensagem dele. Não é? Porque se acreditar na mensagem dele, vai acreditar que ele é um profeta de Deus. Ele não está chamando aqui, dizendo assim, ó, acredite em mim. Não é? Porque parece que a ideia, a priori, quando você lê assim, é que ele está querendo que eles acreditem nele. Mas a ênfase não é acreditar nele, mas na mensagem que ele está trazendo. Qual é a mensagem? Aquele que nós acabamos de ler agora. Verso 9 do capítulo 2 em diante, até chegar aqui. Deus vai punir vocês. Vai punir vocês porque vocês são povo dele. Ele escolheu vocês e vai punir vocês, como um pai pune o filho. E aí ele começa.
E aqui é a natureza do julgamento de Deus. E olha que como é que ele vai fazer isso? Ele começa logo dizendo assim, ó: será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Olha o que é que ele começa argumentando aqui. O que ele está dizendo é o seguinte: ele está chamando aqui eles a lembrarem sobre a aliança, sobre unidade. Ele está dizendo assim, ó: tem condição de vocês continuarem vivendo, andando, do jeito que vocês estão andando aí. Como é que eles estavam andando? É só olhar para o verso 6, parte B, porque vendem um justo por dinheiro e por aí vai. Como é que eles estavam andando? De forma gananciosa, de forma depravada, de forma corrupta, amando mais as coisas do que as pessoas. Não tem como vocês andarem assim se a aliança com Deus que vocês têm, Deus que escolheu vocês, diz exatamente o contrário. Então, ele já chama eles à responsabilidade, a parar e pensar. Qual é a resposta? A resposta para todas as perguntas retóricas aqui, meus irmãos, é não. É não, é não, é não, é não, é concordar com ele. Concordar com ele. Por isso ele começa assim. Para aquilo que ele vai começar a colocar aqui, essas parábolas que ele vai começar a colocar. Para que eles olhem, digam a resposta não e consigam se ver nessa parábola. Quem ele é, quem eles são nessa parábola. Por isso a importância dele começar. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Então a ideia aqui, eu vou ilustrar para os irmãos. Vamos imaginar aqui o termo andar, vamos imaginar uma viagem. Então está lá você planeja fazer uma viagem do ponto A para o ponto B. Aí você senta, você planeja, você vê todas as vias para onde você quer passar para chegar no ponto B. Você idealiza tudo, você constrói tudo, você planeja tudo. Aí depois você diz assim, não, eu não quero ir só. Eu quero ir com alguém. E a pessoa está lá vivendo a vida dela, mas você, por graça, escolhe uma pessoa para ir com você. Vou escolher você. E a sua escolha é irresistível. Na hora que você chega e diz, vem comigo. Vou te levar daqui do ponto A para o ponto B. E você olha que o ponto A da pessoa é ruim. Aí você diz, ó, onde eu quero levar é para o ponto B, e o ponto B é isso, 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 isso. Você diz tudo, tal, mostra o caminho, diz como é que vai ser, você vai estar com ele, e tal, e tal, e tal. Você desenha tudo para ele. Aí você imprime, vamos selar esse acordo. Aí você assina. Bora. Bora. Aí o que é que acontece? A pessoa que você escolheu diz, não, eu quero ir por aqui. Não, não vou por aí não. Eu quero ir por ali. Vai dar certo? Você vai chegar no ponto B? Não vai dar certo? Não vai dar certo. Então qual é a resposta? Não, não vai dar certo. A ilustração ela perde um pouco do poder. Mas eu estou querendo mostrar para os irmãos aqui que quem planejou uma viagem fantástica do ponto A ao ponto B foi Deus. A única diferença de Deus para essa ilustração que eu dei é que na ilustração que eu dei, a pessoa pode desistir e não querer ir, e pronto, e o plano que você elaborou ficou frustrado, mas com Deus não. Com Deus, Deus não frustra nenhum dos seus planos. Aí é que está a graça, aí é que está a misericórdia. Aí é onde esse argumento entra. Assim como a punição que vai vir sobre vocês é inevitável, não tem como vocês quebrar essa aliança, esse pacto, não tem como vocês quebrar. Meus irmãos, aqui é graça, meus irmãos. Aqui é graça, absurdamente graça. O que Deus está fazendo aqui, por mais que pareça ser mal, ser perverso, eu vou esmagar, eu vou matar vocês, eu vou enviar gente que vai esfolar as mulheres grávidas de vocês. Isso parece horroroso, e é. Mas quem está por trás disso é um Deus que quer você perto dele, porque ele escolheu você.
escolheu você. E você não vai frustrar o plano dele. Jó disse isso. Nenhum dos teus planos é frustrado. Aí, como a palavra de Deus, ela sempre vai exaltar a soberania de Deus e vai chamar o homem à responsabilidade, depois dele colocar este fato como evidência primordial, que há uma aliança. Tipo assim, o que ele está querendo dizer é isso aqui, ó. Não adianta vocês querer viver fora do plano, da lei, do mandamento, do estatuto de Deus. Não tem como vocês fazerem isso. Não tem como vocês andarem junto assim. Então o que é que Deus vai fazer? Deus vai pegar vocês. E aí ele vai e traz a figura de quem? Olha aí. A segunda pergunta aí. O leão. Lembra como é que ele começou? O leão vai rugir. Lá no capítulo 1 ele já começou dizendo, o leão vai rugir, vai falar. Olha o que ele diz. Lá vai, ó. A pergunta retórica, que não quer calar aí, ó. Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Meus irmãos, isso aqui é fruto de alguém que está desejoso de ser entendido. Ele não quer dificultar o entendimento, ele quer que a pessoa entenda. O que é que isso aqui está querendo dizer? Ele está pegando algo que é do cotidiano. Amós trabalhava, né? No campo. Ele tinha conhecimento do que era um leão, de tudo que ele vai citar aqui. O que ele está querendo dizer aqui? Será que o leão vai rugir na floresta sem que tenha encontrado presa? Não. Quando o leão ruge, é porque ele viu a presa. Ele viu a presa, causa. A causa do rugido, a presa. O leão viu a presa, ele vai rugir. E a ideia é de que quando ele abre esse rugido, é para deixar a presa temerosa e atacá-la. Então o que ele está querendo dizer aqui? Se o leão está rugindo, é porque ele viu uma presa. E ele vai atacar. Vai ser inevitável. A presa está ali e vai ser atacada pelo leão. O leão vai atacar. E ele vai, corrobora e fortalece mais isso. Será que o leãozinho, entenda, o leão de novo, fará ouvir a sua voz no covil se não tiver apanhado nada? Interessante isso aqui. Que alguém podia pensar. Não, mas o leão pode ter visto a presa, ter rugido, e aí ter dado o bote, mas não acertou e a presa correu. Mas ele, para deixar claro de que a ação do leão é uma ação certa, ele não vai errar, ele vai fazer exatamente o que a vontade dele está determinando para ele fazer. Ele está com fome e ele vai buscar aquela presa. Por isso ele diz isso aqui. Será que o leão fará ouvir a sua voz no covil se não tiver apanhado nada? Será que o leão, lá dentro da sua, vamos chamar, caverna, ele vai ficar fazendo barulho de que está com a presa lá para se alimentar se não tivesse? Se você ouvir um leão dentro lá da sua caverna, o Ivânio ouvindo um barulho de ossos estralando, é ele que está inventando? Você vai entender o quê? Tem uma presa ali dentro. Ele pegou uma presa ali dentro. Qual é a chamada da atenção de Amós aqui? O que eu tenho falado para vocês, a punição de Deus, o castigo de Deus é inevitável. Assim como esse exemplo que eu estou dando para vocês. Aí, se não se deu para o suficiente, ele continua e diz assim: será que a ave cairá na armadilha se o laço não estiver armado? Não. Se a armadilha não estiver feita, colocada, animal, a ave aqui não vai cair. Para ela cair, o laço tem que estar armado. O laço tem que estar armado. Então imagine quem foi do interior, as arapucazinhas, eu nunca fui, né? Não sei nem se estou falando o nome certo. Que bota aqui, aí tem um galho aqui com um pedaço de barbante, e aí quando a ave entra, o passarinho, aí ele passa, bate e puf, cai em cima dele. É certo.
Causa e efeito. Ele passou, caiu, não tem para onde correr. E ele corrobora com esse argumento como ele fez com os outros. Ele diz assim: será que o laço se levanta do chão sem que tenha apanhado alguma coisa? Não. Se o laço estiver lá e ele estiver levantado, alguma coisa vai estar empendurada nesse laço. Alguma coisa vai estar debaixo dessa arapuca. Se a arapuca está armada, ela vai cair. A qualquer momento. O que ele está querendo insinuar aqui é inevitável. É inevitável. E aqui eu parto do princípio que esses argumentos aqui são todos argumentos menores. Ele vai chegar no argumento maior agora. Ele vai chegar no argumento agora. A partir do verso 6, é o nosso segundo ponto, que é a justiça e a punição de Deus. Aí perceba agora como ele sai do argumento das perguntas retóricas, dadas por animais, aves, né? E agora ele vai introduzir o homem, o personagem rei, um exército. Olha o que ele diz aqui. Será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Nós vimos nos outros profetas que quando o povo era alarmado por um chofar, por uma trombeta, duas coisas podiam ser. A primeira era para comunicar algo muito importante, como um jejum, uma consagração. Ou a segunda, que eles estavam sendo atacados, que eles tinham que se preparar, um exército invasor estava chegando. E o povo de Deus, a vida toda, foi perseguido. Precisava muitas vezes fugir. Atacava, depois fugia. Era sempre assim. Aí ele começou a argumentar animais sendo presos. Leão destruindo a sua presa. Um caçador pegando as suas presas, os pássaros. Agora ele diz: será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Até então, todas as respostas, não. Essa daqui também tinha que ser não. Porque quando se ouvia a trombeta, o povo estremecia. Já tinha experiência como era terrível guerra. E a gente sabe disso. Sem nunca ter vivido uma guerra, nós aqui no Brasil, mas a gente já assistiu vários filmes de guerra, a gente sabe como isso é ruim, como isso é mal, como isso é perverso, como isso machuca, como isso angustia. Então imagina eles ouvindo isso aqui. Eita, o que é que Amós quer causar neles? Deem crédito. Se Deus disse que vai punir vocês pela má conduta de vocês, por vocês abandonarem os estatutos, os mandamentos dele, pode ter certeza. Assim como todas essas coisas que vocês estão concordando. Imagino eu que ele falava essas coisas e o povo dizia: não, não. Então repito, será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Não, impossível. O povo todo treme. Aí ele vai mais. E diz: isso daqui é um tipo de ensinamento e teologia que pouca gente, inclusive cristãos, quer acreditar. Mas está aqui, ó. Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Pela primeira vez agora, nesse argumento dele, ele introduz Deus aqui. Meus irmãos, isso aqui é um senso de soberania de Deus. Deus aqui é o leão, Deus aqui é o caçador que faz a armadilha, que coloca o laço. É Deus, dentro do argumento de punição. Deus é o que toca a trombeta e diz: eu vou chegar com força, tremam diante de mim. Temam e tremam diante de mim. Será que sobrevirá
algum mal na cidade, sem que o Senhor tenha feito? Isaías 45, verso 7. Vamos lá. Olha o que é que diz Isaías 45, verso 7. Eu vou explicar para você o que ele não está querendo dizer ali. Isaías 45, verso 7. Quiser marcar na tua Bíblia aí? Marca. Olha o que é que Isaías diz. Profeta. Olha o que é que ele diz aí, ó. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Tem algumas versões que vai dizer, eu crio o mal. O mal. Que mal esse Deus cria? Não é o mal moral. Não é mal de alguém que é imoral. O mal que esse texto de Isaías fala é o mesmo mal que o nosso texto está falando. Que mal é esse? Daria para os irmãos já entender, sem eu precisar falar, de tudo que os irmãos já ouviram aqui, desde o capítulo 3. Que mal é esse? Então vou dizer para os irmãos, esse mal aqui é desastre. Esse mal aqui é guerra. Esse mal aqui é peste. Esse mal aqui é pandemia. É o mal não moral, mas o mal circunstancial. Lembra que eu disse? Muitas pessoas têm dificuldade de acreditar que Deus faz coisas más. Mas aqui um texto está dizendo para a gente. Será que o leão vai rugir na floresta, se caso não tenha encontrado sua presa? Você não tem que se ver como leão, se veja como a presa. O que é que o leão faz com a sua presa? Ele mata, com requinte de crueldade. O que é que o caçador faz com a sua presa? Que ele lançou o laço. O que é que ele faz? Mata. E Amós está comparando isso aqui com quem? Está aqui. Ele disse. Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Tudo que acontece, seja bom, seja ruim, vem das mãos de Deus, meus queridos irmãos. Mas, pastor, poxa, isso é ruim, isso é difícil, hein? Pode ser ruim, pode ser difícil, mas é verdade. E a única ilustração que vem à minha mente é Jó. Tudo de mal que aconteceu com Jó. Ficou doente, perdeu os filhos, perdeu sua prosperidade, perdeu tudo. Mas os irmãos aqui já estão profundamente sabidos disso, que tudo aconteceu porque Deus assim o decretou. Vai lá, faz. Mas não toca na alma dele. Faz assim, faz assim, faz. Tira isso, faz isso. E para a vida de Jó, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Porque Jó vai e diz assim, né? Antes, eu te conhecia de um jeito. Mas depois de tudo isso, estou parafraseando, eu te conheço profundamente mais. Agora os meus olhos te veem. Que experiência fantástica aqui Jó teve. Qual foi a experiência dele? Punição. Ele foi punido. Por sua infidelidade, não, por sua fidelidade. Aqui esse povo está chamado e vai ser punido por sua infidelidade. Mas isso, meus irmãos, por mais que doa, é graça de Deus. É graça de Deus. Isso vai ficar nítido no verso 7. E é sempre assim, meus irmãos.
O Senhor vem com um discurso pesadão. O Senhor, vai lá, profeta. Eles estão levando a sério o que você está falando. Eles não estão levando a sério o meu rugido. Vai lá, faz essas comparações para eles, para que eles tremam, eles se estremeçam. Vá, fale assim. Ainda não está dando êxito. Diga que eu vou fazer isso. Diga que eu vou fazer isso. Aí ele mostra toda a graça, toda a misericórdia, todo o seu favor. Quando o verso 7 está aqui, meus irmãos. E diz assim, ó. Certamente o Senhor, pela segunda vez, o Senhor, Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Alguns pegam esse texto para dizer isso aqui, ó. Para dizer isso aqui, ó. Os profetas de Deus. Você não se levante contra os profetas de Deus. Não se levante contra o ungido do Senhor. Porque ele, profeta de Deus é assim com Deus. O negócio é tão sério você se levantar contra um profeta, contra um homem de Deus. Só para você ter uma noção. O que eles ensinam é isso. Deus, antes de fazer qualquer coisa, fala para eles. E a ideia, quando eles dizem isso, é tipo assim, e aí, eu faço? Imagina. Deus chegando para um profeta dizendo, eu quero fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que é que você acha? Conversa, meu irmão, não é isso não. Então o que é que esse texto está querendo dizer? Simplesmente isso aqui. Que Deus não bate, não pune em ninguém antes de avisar. É só isso. A graça de Deus, o favor de Deus é tão grande que ele não vai fazer nada com os seus, ou seja, castigar e punir sem antes avisar. Às vezes acontecia de eu apanhar na minha casa quando eu era menino e eu não sabia nem porquê. Só sentia a havaiana. Mas o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Aí depois ia dizer, ó. Aí que eu ia me lembrar do pecado que eu fiz, ó. Aí eu fiz isso, tá certo. Deus não faz assim, irmãos. Ele avisa. Como ele avisou para eles aqui. Levantou um profeta, está errado o jeito que vocês estão vivendo. Não é assim, não. Meus irmãos, a gente não nasceu do Big Bang, não. A gente nasceu de Deus, no eterno, do eterno. Nas regiões que a gente não alcança. Entendeu? E quando Deus nos criou com um propósito. Glorificar o nome dele. Então, não tem que dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Que conversa é essa? Amanhã tu pode estar comendo raiz de planta. Ou seja, morreu. E tu não pode evitar isso. Deus é o dono de tudo, de todos. Todos prestarão contas, sem exceção. Mas, a sua palavra diz que Deus vai começar primeiro com os seus. Então, certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, é como o profeta está dizendo assim, olha, presta atenção. É muita misericórdia de Deus. Deus está avisando. Mas eu tento me colocar no lugar de Amós, meus irmãos. Pense. Amós não estraga prazer. O negócio está legal, o povo está indo para o culto. O povo está levando oferta, muito dinheiro, todo mundo prosperando, e adorando a Deus, e bebendo vinho, e celebrando, e festejando. Mas está tudo errado. Está tudo errado. É o profeta do caos. Tanto que mais adiante, meus irmãos, um profeta, capítulo 7, verso 10, vai dizer assim, ó, Amazias, ele vai dizer assim, ó, o sacerdote de Betel, verso 10 do capítulo 7, vai dizer a Jeroboão, que é o rei de Israel, Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá a espada, Israel certamente será levado para fora da sua terra em cativeiro. É a arapuca, é o laço, que vai ser, o instrumento de Deus para fazer isso vai ser a Síria. A prosperidade vai acabar, a estabilidade vai acabar, a segurança vai acabar, porque a Síria vai chegar e vai arrebentar com todos eles. E aí um outro profeta, sacerdote chamado Amazias, diz, rei, olha o que ele está profetizando aí, rapaz. Aí vai, verso 12, do capítulo 7.
Depois Amazias diz a Amós. Olha o que ele diz para Amós. Sai daqui, vidente. Fuja para a terra de Judá. Vai lá para a tua terra de onde tu veio. Vai para lá, vai profetizar lá em Judá. Tu vem aqui para Israel. E vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar. Mas em Betel, daqui em diante, você não pode profetizar. Porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Depois nós vamos chegar nesse texto mais na frente. A resposta 14 em diante. Amós vai pegar ele. Então, tenta imaginar a cena. Eu vou tentar aqui colocar de uma forma mais literal para os irmãos. Imagina o Brasil com o presidente dos seus sonhos. Tudo funcionando direitinho, assim, da sua perspectiva. Maravilhas. Segurança total, estabilidade. Aí chega um pastor. Você vai para a igreja de domingo, aí o pastor começa a dizer, está errado. Depois que você ficou próspero, depois que você ficou com estabilidade, seguro, você está insensível. Você não se preocupa com os pobres da igreja. Você, o que é que você ia sentir, hein? E aí, de repente, o pastor começa a dizer, eu vou contar aqui, eu vou fazer umas analogias para você. Você não está dando muito crédito que eu estou falando, né? Então, quero que você me responda o seguinte. Quando o leão está afim de pegar a sua presa, ele pega ou não pega? Ele vai dar o bote se ele não tiver certeza? Aí você diz, não, o leão quando vai dar. Se armar uma arapuca para pegar um pássaro, para pegar, sei lá, qualquer coisa. E se aquela coisa entrar lá dentro, a arapuca fecha ou não fecha? Não, fecha. E se aqui, nossa cidade, tivesse um prédio bem alto, que todas as vezes que nós estivéssemos correndo perigo, iminência de perigo, de ataque, bomba nuclear, e ele começasse a apitar lá, tocar aquela que a gente tem ouvido agora, né? Onde está havendo terremoto e tal. Vocês não iam ficar com medo, não? Ia. Aí eu terminasse assim, ó. Pois é. Deus está fazendo isso. Deus está preparado para pegar você, para castigar você. Deus está preparado para laçar você. Deus está preparado para punir você. Como é que ele vai terminar? Com mais duas perguntas no verso 8. Olha aí. Aí ele volta de novo, ó. Analogia do leão aí, ó. O leão rugiu. Quem não ficará com medo? Quem não ficará com medo? Os irmãos já ouviram o rugido de um leão? Já ouviram? Fica com medo não, vocês? Eu fico. Um tempo atrás eu vi na televisão um menino no circo. Aí ele pulou a parte que não era para ele pular. E botou a mão entre as grades e ficou fazendo assim na cara do leão. O leão rugiu e mordeu ao mesmo tempo. Pegou, arrancou o braço dele do menino. Só o rugido do leão eu já fiquei com medo. Quase que eu tá com pause. Meus irmãos, vocês têm noção que o leão aqui é Deus? O leão aqui é Deus. Queira ter qualquer pessoa como seu inimigo, mas não queira Deus, não. Não, pastor, mas eu conheço gente aí que menospreza Deus. Não teve um carnaval aí um cara que se vestiu de Jesus e ficou lá fazendo umas coisas lá? Tá aí, não aconteceu nada com ele. Não aconteceu no meu tempo, no seu tempo. Deus não vive no nosso relógio. Deus é atemporal. Mas Hebreus deixa bem claro que Deus não deixa se escarnecer. Todos prestarão contas com ele. Uns já começam a prestar conta aqui agora. Outros vai ser no grande dia. Por isso ele diz isso aqui. O leão rugiu. Quem não ficará com medo? A essa altura aqui, ele quer que eles entendam que o leão aqui não é um leão, um animal, não. É Deus. Porque ele não tinha dito, vamos aqui lembrar, irmãos, que foi que ele disse aqui no capítulo 1, verso 2. Amós disse, o Senhor rugirá de Sião. O Senhor rugirá. Fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto. E o alto do Carmelo secará. A punição do Senhor. É inevitável. É inevitável como vai ser o grande dia. Seja a gente vivo ou morto. Todo mundo vai ressuscitar.
E aí todo mundo vai prestar conta com Deus. Está lá em Mateus 24, né? Direita e esquerda. Os benditos e os malditos. Pastor, mas eu já escuto isso aí há muito tempo, ó. Pois é. Mas eu já disse aqui que tempo para nós aqui é diferente para Deus. Para Deus não existe passado, presente, futuro. Não. Para Deus tudo é coisa só, irmãos. Deus lá do seu trono soberano, ele olha, é tudo uma coisa só. Eu estou falando de coisas aqui que aconteceram mais ou menos 1.700, 1.500 anos atrás. Mas para Deus foi ontem. Entendeu? Para Deus foi ontem. E aí ele termina com aquilo que diz assim, ó, valorize o que eu estou falando. Valorize. Olha o que ele diz? O Senhor Deus falou. Quem não profetizará? Quem? Se Deus levantar um homem para falar, ele não vai falar? Há quem possa desobedecer um chamado de Deus? É por isso que a salvação é irresistível, meus irmãos. As pessoas têm dificuldade para acreditar na doutrina da predestinação, da eleição. Nós falamos dela, né, no sermão passado, quando o texto nos diz que o Senhor escolheu. De todas as famílias, Deus escolheu eles. Aí alguém diz assim, não, mas tem o meu pai, tem a minha mãe, tem o meu irmão, a minha mulher, meu marido, meu tio, um colega meu, que já preguei, já foi para a igreja, já saiu, voltou e tal. E está aí. Ele não quer. Responsabilidade dele. Mas no dia que Deus quiser, ele não tem como dizer não. Na hora que Deus pegar, pegou. Por isso, meus irmãos, que uma vez salvo para sempre. Porque é só olhar para esse povo aqui. A desgraça que esse povo fez. A semelhança do que Paulo escreve lá aos Coríntios. Coisas que até no mundo ímpio não se via, eles faziam. E por que não eram jogados fora, fulminados mesmo? Porque quando Deus salva, meus irmãos, o grande instrumento de Deus, para que a gente persevere na graça dele, é ele punir, ele açoitar. Ele chama. Isso é para mostrar para a gente que a gente, salvo na pessoa de Cristo, a gente ainda peca. A gente ainda precisa dele. Senão a gente vai viver como esse povo viveu aqui. É só olhar o que esse povo fazia, meus irmãos. Capítulo 2, do verso 6 em diante. As atrocidades que esse povo fazia. Era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, fazia isso. Então, trazendo mais aplicações para concluir. O que é que a gente pode aprender aqui, meus irmãos? De tudo que eu já falei aqui. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender aqui. A presa é Israel, o leão é Deus, o rugido é a profecia de Amós. Deus é o caçador, Israel é o pássaro, os assírios que viriam contra Israel serão um laço. A gente já sabe que eles não vão se arrepender e toda a punição de Deus vai acontecer. Mais ou menos 50 anos depois disso daqui, desse momento aqui, 700 e poucos anos antes de Cristo, 50 anos depois, aconteceu. A Síria chegou, levou todo mundo para o cativeiro. Não o cativeiro da Babilônia, da Síria. Levou todo mundo para lá. E tudo que o Senhor disse que ia acontecer, aconteceu. Qual é o desafio aqui para nós? Vou ser bem literal. Essa mensagem desafia o povo de Deus a buscar a concordância, a unidade. Veja como é que o texto começou. Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Então, se você é crente, se você se diz cristão, então você tem que andar na obediência, reconhecer a importância da vontade de Deus. E onde é que está a vontade de Deus? Onde é que eu encontro a vontade de Deus hoje? Deus levanta profeta assim como Amós? Hoje? Não, meus irmãos. O último profeta, Jesus. Hebreus 1. É só ler lá. Tendo Deus falado com os profetas. Hoje ele fala pelo Filho. Onde é que Jesus está? Está aqui, ó. Palavra. Então, os estatutos, os mandamentos do Senhor são isso aqui. Essa aqui é a vontade de Deus. Essa aqui, meus irmãos, voltando para aquela ilustração, ponto A, ponto B. Esse aqui é todo o plano. É todo o projeto. É todo
o guia para a gente que saiu do ponto A, que foi da morte, dos delitos e pecados nossos, eles do Egito, e o ponto B, para eles, a Canaã, né? A terra que manda leite e mel, nós, a Nova Jerusalém. Aqui está todo o trajeto, o GPS. A gente não pode se apartar disso daqui. Se você é cristão, se apartar disso daqui, vem juízo de Deus, castigo de Deus sobre você para trazer você para cá. Os teus sonhos, a tua vontade, o teu desejo, tudo que tu queira pensar de bom para tu, tem que estar aqui. Se não tiver aqui, você está quebrando a concordância. Não tem como andar junto. A pergunta é, você está andando junto? Deus escolheu você para andar junto com Ele. Você não tem força para quebrar esse pacto. Só tem força para se arrepender, se submeter. Esse é o primeiro ponto. Segundo, lembrar que Deus é justo em seu julgamento e que devemos ter temor e reverência. Às vezes, nos é ensinado erroneamente que a gente deve ter medo de Deus. Mas o medo que a gente deve ter de Deus, meus irmãos, é um medo de reverência, de estar faltando com respeito. Não é aquele medo, ele vai acabar comigo. Quem deve ter esse medo aí é o ímpio. Você que é crente, não. É um medo, comparando assim, que a gente deve ter do pai da gente. Né? A gente não pode perder essa ideia. Então, a importância da obediência e da concordância, a importância de saber que Deus castiga se a gente não andar segundo a sua vontade. Terceiro, valorizar a profecia, a sua palavra. Levar em consideração o que está escrito aqui. Olha, não vai colar. Um grande dia dizer, não, mas eu não acreditei porque era feito por homens. Eram pregados por homens. Mas a Bíblia diz, homens inspirados por Deus. Homens que Deus levantou para isso. Deus não vai ter ninguém por inocente. Devemos valorizar isso aqui. Devemos valorizar aqueles que pregam a palavra. O que eu ensino à igreja, meus irmãos, fique ligado. Num dia que eu chegar aqui em cima, ler o texto, colocar o texto de lado e começar a dizer um bocado de coisa que faça até sentido, mas que eu não estou explicando o texto lido, levanta as antenas. Não é para se levantar e dizer, pastor, não, terminar o culto. Pastor, eu queria tomar um café na sua casa. Pastor, estou percebendo que o senhor está fazendo assim. Sabe? Vai chegando com reverência, com temor, tá? Também não é para tanto. Mas, preste atenção. Se você está na igreja, que o pastor abre o texto e fica ali, explicando para você o que aquele texto quer dizer, e depois aplicando para você o que aquele texto quer dizer, leve a sério. Eu não posso fazer nada contra você, mas Deus pode. Então leve a sério a revelação de Deus. Uma quarta coisa que esse texto mostra para a gente, além de todas essas que eu falei, a soberania de Deus. Pastor, mas eu sei que Ele é soberano. Não, a gente sabe, mas não se apercebe que Ele é soberano. Se eu e você que está aqui sentado, nos aprofundássemos na profundidade, querendo ser bem redundante aqui, na profundidade, na imensidão do que é soberania de Deus, você não estaria tão preocupado como você está hoje. Você não estaria tão confortável como você está hoje com relação às coisas de Deus. A gente teme patrão, a gente teme instituição, a gente teme a igreja, a gente teme às vezes até o pastor. Mas, meus irmãos, a soberania de Deus é nos fazer temer a Deus em qualquer situação, em todos os lugares. Até naqueles que ninguém nos vê, mas Deus nos vê. A soberania de Deus está aqui. O argumento dele, natureza. Aí vem para o homem, na pessoa de um rei, de um comandante de exército. Aí depois chega no Senhor Deus, ele cita Senhor Deus. É Deus dizendo assim, tudo que vocês acham que é coisa comum, está nas minhas mãos.
O leão ataca porque eu criei, porque assim eu fiz. Tudo acontece. A prosperidade que vocês estão vivendo, ele disse isso. Nós estávamos estudando Oséias. A prosperidade que vocês têm, toda essa segurança e estabilidade, é o que dou a vocês. Através da minha criação. Eu que dou. O que é que vocês fazem? Oséias dizia, o que é que vocês fazem? Vocês vão cultuar outros deuses. Vocês vão agradecer a outros deuses. E muitas vezes esses outros deuses somos nós mesmos. Nós nos idolatramos. Ah, eu tenho isso porque eu sou inteligente. Eu tenho isso porque eu sou forte. Eu tenho isso porque eu sou cara desenrolado. Só existe um soberano. E esse é Deus. Em resumo, a passagem de Amós 3, de 3 a 8, nos desafia a buscar a concordância, a obediência, a reconhecer a importância da revelação divina e dos profetas, a viver com temor e reverência diante da soberania de Deus, a confiar em seu plano e propósito para as nossas vidas e buscar arrependimento e renovação espiritual. Então, várias doutrinas a gente pode ver aqui. Soberania de Deus, revelação de Deus, unidade, aliança e responsabilidade humana. Perceba, do verso 3 até o 8, é Amós chamando o povo ao arrependimento. E arrependimento é responsabilidade de cada um de nós. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, ele vai colher. Se for ímpio, a perdição. Se for um salvo, punição. Tragédia vai vir sobre as nossas vidas. Mas se desespere não. Deus sabe até onde ele pode suportar. A batida dele, a punição dele, é na medida que leve a você a viver a vontade dele. Tão somente. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que Deus nos ajude a ouvir a sua voz. Porque o que vem daqui para frente, no livro de Amós, não é maneiro não, irmãos. Eu queria chegar aqui em uma pregação mais light, mas não dá, irmãos. Eu tenho que dizer o que está aqui. Que o seu coração tenha sido confrontado nessa noite. Que todos os teus planos, projetos e sonhos estejam no crivo dos sonhos, projetos de Deus. E como eu disse, sonho e projeto de Deus não são como os nossos. São decretos. Não é como a gente, irmãos. Que sonha, que pode ser que aconteça ou não. O que Deus sonhou, o que Deus pensou, vai acontecer. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te dou por mais essa oportunidade de abrir a Tua palavra, ler a Tua palavra, explicar a Tua palavra e aplicar a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo incomode todos esses que aqui estão durante toda a semana a olhar para a sua vida e analisar se tem condições de estar vivendo da maneira que está vivendo e agradando a Ti. Não nos deixa perder essa percepção, Deus. Que nós estamos nesse mundo para viver não para agradar a nós mesmos, mas para agradar a Ti. Foi assim na vida do próprio Jesus.